Em 2012, um homem chamado Matthew Muller parecia ter a vida resolvida. Ele se formou summa cum laude em uma faculdade prestigiada e depois concluiu direito em Harvard. Ele se tornou advogado de imigração, onde teve muitos sucessos de destaque e foi amplamente reconhecido em sua área. Aos olhos de qualquer leigo, Matthew parecia íntegro, mas ninguém sabia quem ele realmente era. Na realidade, ele era um monstro, responsável por sequestrar e fazer coisas horríveis com uma mulher inocente chamada Denise Huskins. Pior ainda, público e polícia não acreditaram em Denise ao ouvir sobre as atrocidades de Matthew. Mas quando surgiram as evidências, ficou claro que Matthew não só sequestrou Denise, mas também cometeu vários outros crimes horríveis. Matthew Daniel Moeller nasceu em 27 de março de 1977. E se você está imaginando uma infância difícil em um bairro perigoso que pudesse justificar as coisas doentias que ele faria depois, vou te decepcionar, porque Matthew na verdade teve uma vida bem tranquila enquanto crescia. Ele cresceu em Fair Oaks, um subúrbio aconchegante perto de Sacramento, Califórnia, onde sua família parecia o exemplo típico americano. A mãe Joyce era professora de inglês do ensino fundamental. O pai Monty era administrador escolar e treinador de luta livre. E ele tinha um irmão mais novo, Kent, para brincar. Os Moeller passavam os verões caminhando na Sierra Nevada, mergulhando por abalones em Bodega Bay e relaxando numa cabana à beira do lago em Michigan. Se ainda não fosse adorável o bastante, todo Natal eles faziam uma festa na rua sem saída, com Monty vestido de Papai Noel distribuindo presentes às crianças da vizinhança. Quanto ao Matthew, era um garoto quieto e determinado, sem interesse em virar atleta como o pai. Enquanto Monty queria que o filho seguisse seus passos na luta livre, Matthew preferiu atividades mais individuais, como correr, esquiar e passear com o cachorro. Ele também era acima do peso enquanto crescia, o que, combinado com o fato de ser um garoto quieto, fazia dele um alvo fácil para os valentões. Felizmente, ele era inteligente o suficiente para, na maioria das vezes, ignorá-los, e quando digo inteligente, quero dizer realmente inteligente. Na Bella Vista High School, Matthews tocava trompete na banda, participava do clube de informática e ficou fluente em espanhol, russo e alemão. Conseguiu média acima de 3,8 no programa de alto desempenho da escola, apesar de já ter sido descrito como um típico estudante do ensino médio, inteligente mas preguiçoso. De todo modo, Matthews se formou na Bella Vista em 1995 com sua mente, era de se esperar que fosse direto para uma universidade de alto nível. Em 2 de outubro de 95, ele optou por se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos para entrar em forma e juntar dinheiro para a faculdade. Nos 4 anos seguintes, Matthews tocou trompete na banda do Corpo de Fuzileiros Navais, viajou pelo Japão e Oriente Médio, tornou-se sargento e conquistou várias medalhas. Para um garoto que cresceu sendo zoado por ser o nerd gordinho da banda, então virar sargento dos Fuzileiros Navais cheio de medalhas foi uma grande reviravolta. E parecia que a vida dele só iria melhorar quando, depois dos Fuzileiros Navais, ele finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para ir para a faculdade. Matthew frequentou brevemente uma faculdade comunitária antes de se transferir para a Pomona College, em Claremont, Califórnia, em 1999. E logo correu pelo campus a fama de que ele era um cara fantástico. Ele era conhecido como um estudante incrivelmente determinado e disciplinado, como se via em suas corridas de 8 km que fazia todas as manhãs antes mesmo das aulas começarem. Fora dos estudos, ele ajudava pessoas em situação de rua a acessar serviços do governo e organizava viagens ao ar livre para colegas. E no verão de 2001, ele também participou de um programa de intercâmbio em Praga, onde conheceu uma mulher de Curzustão que acabaria se tornando sua esposa. Muito fofo. 2 anos depois, Matthews se formou em Pomona em 2003 com summa cum laude em Economia e Análise de Políticas Públicas, o que considero mais impressionante que meu diploma de marketing. Ele continuou menosprezando meu diploma ao entrar casualmente na Faculdade de Direito de Harvard. Matthews se mudou para Boston no outono de 2003 para cursar uma das faculdades de direito mais prestigiadas do mundo. Assim como em Pomona, superou expectativas. Ele foi voluntário no escritório de assistência jurídica de Harvard, representando inquilinos de baixa renda e imigrantes vítimas de violência doméstica. Após concluir o doutorado em Direito em 2006, Matthews gostou tanto de Harvard que decidiu ficar lá. Ele atuou como bolsista da clínica, professor e assistente de pesquisa no Programa Clínico de Imigração e Refugiados de Harvard, sob orientação da especialista em Direito de Imigração Deborah Anker. Ambos coautoraram artigos e petições para a Suprema Corte juntos. Quando Deborah tirou licença sabática, Deborah confiava tanto em Matthew que ficou responsável por administrar sozinho todo o programa clínico. Além de se destacar academicamente, ele ainda dava aulas em Harvard. Eu devo ter feito algo errado na vida? Em 2009, após deixar Harvard, Matthew e sua esposa mudaram-se para o Vale do Silício. Em 2012, ele conseguiu emprego como associado no escritório de imigração Kiroski, Purbs & Bogue, em São Francisco.
Ele fundou a organização Immigrant Ability, dedicada a oferecer serviços jurídicos gratuitos a imigrantes com doenças mentais. Mas sua maior conquista ainda estava por vir. Em junho de 2012, Matheus assumiu o caso pro bono de Blanca Medina, uma mãe imigrante de El Salvador que estava prestes a ser deportada após perder uma audiência no tribunal em 2006. Quando todas as opções legais padrão se esgotaram, Matheus tomou uma atitude inesperada. Ele criou uma petição online no Change.org chamada Alejandra's Wish para expor a situação de Blanca e pressionar as autoridades federais de imigração a impedir sua deportação. E funcionou perfeitamente. A petição viralizou completamente, acumulando cerca de 118 mil assinaturas e gerando pressão pública suficiente para que as autoridades federais do ICE fossem praticamente obrigadas a reabrir o caso de Blanca e interromper sua deportação. Por sua jogada de última hora, Matheus foi indicado e destacado pelo American Bar Association Journal como um dos advogados mais ligados em tecnologia do país. Naquele instante, parecia que a vida de Matheus não poderia melhorar. Ele era advogado formado em Harvard, amplamente reconhecido, com uma vitória jurídica que viralizou e reputação impecável. Tudo estava perfeito. Nos bastidores, Matheus lutava em silêncio contra demônios que o assombravam há mais de uma década. Desde que serviu nos fuzileiros navais, algo começou a se quebrar dentro dele. Após tomar vacinas contra antraz para uma missão no Oriente Médio, Matheus ficou semanas sem conseguir sair da cama e começou a ter pensamentos sombrios e intrusivos, dizendo que não era bom o suficiente. Você é a pior pessoa do mundo, mas ele simplesmente atribuiu esses sintomas à síndrome da Guerra do Golfo, mesmo sem nunca ter visto um único dia de combate. Essas dificuldades mentais o seguiram até Pomona, onde entrou em um ciclo estranho. Todo verão e outono, ele era uma máquina focada, mas quando chegava o inverno e a primavera, seu humor despencava e ele mal conseguia se arrastar pelas tarefas básicas. Esse padrão piorou quando ele se mudou para Boston, onde os invernos rigorosos ampliaram seus pensamentos negativos. Ele passou a achar o mundo terrível e que não fazia o bastante para ajudar. Pela primeira vez, pensou em suicídio. Matthew procurou um psiquiatra em Harvard, que o diagnosticou com depressão maior e sinais de mania. Receitaram medicação para ele, mas parou de tomar porque odiava os efeitos colaterais e a ideia de que alguém descobrisse que ele estava passando por dificuldades. Assim, ele escondeu sua condição dos colegas, pais e até da esposa, pois via isso como fraqueza. Essa decisão foi terrível, pois seus pensamentos ficaram ainda mais sombrios e estranhos. Ele acreditava que o governo dos Estados Unidos grampeava seu telefone e hackeava seu computador, então passou a inspecionar freneticamente os conduítes do escritório atrás de escutas. Muito estranho. Então, no verão de 2008, Matheus foi oficialmente diagnosticado com transtorno bipolar, um diagnóstico que ele finalmente contou aos pais, depois de desabar emocionalmente. Mas a condição dele só continuou a piorar, apesar de buscar ajuda. No outono de 2009, ele sofreu um colapso enorme, onde ficou completamente convencido de que o governo chinês e a polícia de Palo Alto estavam se unindo para travar uma guerra psicológica contra ele. Por isso, um dia ele deixou um bilhete em um pendrive para a esposa. Estou sumindo do radar, sem telefone, e-mail ou cartões de crédito. Fugiu para Hurricane, Utah, onde montou um acampamento de sobrevivência com fios de disparo, detectores de movimento e alucinava que os catos de figo da Índia tinham rostos humanos contorcendo-se de dor. Após dias nesse inferno de catos, Matheus chamou a esposa para buscá-lo e enfrentou uma depressão devastadora de 9 meses, saindo da cama apenas 1 hora por dia. E a partir daí, a vida dele entrou de vez em uma espiral de ruína. A esposa dele pediu divórcio em dezembro de 2012, alegando que Matheus ficou instável, vasculhava a casa por dispositivos de gravação e invadia o computador dela. A mãe dele precisou pagar suas contas para mantê-lo. Ele se mudou para Mare Island, em Vallejo, Califórnia, em 2014 com uma nova namorada, que terminou com ele por se preocupar com seu hábito de caminhar à noite pelo bairro, todo de preto. A mãe dele disse que depois do término, algo desligou dentro dele e, infelizmente, ele se entregou completamente à doença mental. E foi aí que as coisas ficaram realmente sombrias. Matthew desenvolveu um delírio severo de que um grupo secreto das pessoas mais ricas do mundo eram, na verdade, uma espécie de demônios turbinados pela ciência, responsáveis por todo o mal, e acreditava que só ele poderia detê-los. Em março de 2015, acampando na casa de férias da família em South Lake Tahoe, Matthew parou de dormir, passou a ver repetidamente filmes do Batman e criou um plano que mudaria para sempre a vida de uma mulher inocente. O plano dele era sequestrar demônios ricos em que acreditava, mantê-los reféns e doar o dinheiro do resgate aos pobres. O primeiro alvo foi Andrea Roberts, ex-noiva de um vizinho dele em Mare Island. Matthew observava secretamente ela e a casa do ex há meses, até invadindo o local algumas vezes para saber quando seria mais fácil sequestrá-la.
Após toda essa investigação, ele achou ter o plano perfeito para iniciar a primeira fase de sua missão delirante, mas tudo desmoronou imediatamente. O que Matthew não percebeu é que as informações reunidas nessas invasões eram falsas. Cartões de noivado e objetos que Matthew viu o fizeram pensar que Andrea ainda morava ali e era noiva de Aaron Quinn, mas ela já havia se mudado há tempos. Na verdade, Aaron agora morava com sua nova namorada, uma fisioterapeuta de 29 anos chamada Denise Huskins. Mesmo sem saber desses detalhes cruciais, Matthew seguiria com seu plano naquela noite, por volta das 3 da manhã. Na manhã de 23 de março de 2015, Matthew, usando roupa de mergulho para não deixar DNA, perfurou o vidro da janela para abrir a fechadura e entrou sorrateiro na casa de Aaron. Ele subiu ao quarto principal, onde Aaron e Denise dormiam, e os acordou assustados com uma luz estroboscópica e lasers vermelhos dançando nas paredes. Armado com uma arma de choque e uma pistola d'água pintada de preto, parecendo arma de fogo, ele mandou o casal deitar de bruços na cama. De modo assustador, ele chamou Aaron pelo nome e disse: "Isso é um assalto. Não queremos machucar vocês." Matthew mandou Denise amarrar pulsos e tornozelos de Aaron com abraçadeiras plásticas e forçou os dois a pularem até o closet do quarto principal. Dentro do closet, ele colocou óculos de natação escurecidos nos olhos de Aaron e fones de ouvido que tocavam uma mensagem robótica pré-gravada, música calma e sussurros de várias pessoas. A mensagem dizia que Matthew integrava um grupo profissional que cobrava dívidas, e se não colaborassem, Denise sofreria choques elétricos e cortes no rosto. Ele chegou a verificar os sinais vitais deles com um medidor de pressão arterial, perguntou sobre o histórico médico para ter certeza de que não tinham alergia a medicamentos e os forçou a beber um sedativo composto de diazepam e Niquil, avisando Aaron que se ele recusasse, as drogas seriam administradas à força pela corrente sanguínea. Após dar o sedativo, Matthews levou Denise a outro quarto e só então percebeu sua situação. Ele voltou ao armário e perguntou a Aaron se sua namorada parecia com Andrea Roberts. Aaron confirmou que sim, ambas tinham cabelo loiro e comprido. Percebendo seu erro, Matthews disse a Aaron: "Isso era para Andrea, pegamos a informação errada." Como seu lado doentio não aceitava sair de mãos vazias, ele decidiu sequestrar Denise mesmo assim. Matthews então interrogou Aaron para obter as senhas das contas financeiras, e-mail, login do Wi-Fi e roubou seu laptop. Matthews levou Aaron ao andar de baixo, sentou-o no sofá e demarcou um perímetro no chão com fita adesiva vermelha, e ordenou que Aaron não o ultrapassasse. Ele instalou uma câmera com sensor de movimento no teto e avisou a Aaron que prejudicaria sua família se ele chamasse a polícia. Matthews deixou uma tesoura no balcão para Aaron se soltar e subiu para buscar Denise, que estava inconsciente. Ele a obrigou a entrar no porta-malas do Toyota Camry de Aaron, dirigiu, depois a colocou no porta-malas de um Ford Mustang branco roubado e a levou 320 km ao norte até a cabana de férias da mãe em South Lake Tahoe. De volta a Murray Island, Aaron acordou groggy por volta das 11h30 e percebeu que Denise, seu laptop e seu carro tinham sumido. Ele checou seu e-mail e achou mensagens de resgate cobrando $8.500 em 2 pagamentos, com instruções incomuns para dizer ao banco que o dinheiro era para um barco de esqui se perguntassem. Aaron imediatamente ligou para seu irmão, que era agente do FBI, e ele lhe disse para entrar em contato com a polícia o mais rápido possível. E assim, às 13h53, Aaron denunciou oficialmente a invasão domiciliar e sequestro à polícia de Valejo. Agora você pensaria que essa seria a parte em que a polícia apareceria, tomaria o depoimento de Aaron e iniciaria uma grande operação de busca por Denise. Mas isso não poderia estar mais longe do que realmente aconteceu. Quando a polícia chegou à casa na Ilha Maior e viu as evidências bizarras, como a fita vermelha, braçadeiras, óculos com fita e a câmera no teto, logo considerou a história de Aaron insana demais para ser real. Eles o levaram à delegacia, trataram-no como suspeito de assassinato e o submeteram a um interrogatório de 18 horas conduzido pelo detetive Matt Mustard. Eles repetidamente disseram a Aaron que sua história era uma mentira enquanto confiscavam seu telefone e o colocavam no modo avião, o que acabou sendo um grande erro porque às 20h31 e 20h33, Matt usou um telefone pré-pago para ligar 2 vezes para Aaron. Como o telefone dele estava no modo avião, as 2 ligações foram perdidas, e os dados das torres de celular revelaram depois que as ligações tinham se originado a menos de 200 metros da cabana em South Lake Tahoe, onde Denise estava presa. Na cabana, Matthew prendeu Denise a uma cama de casal com abraçadeiras plásticas e cadeado de bicicleta, e barricou as janelas com papelão para bloquear a luz. Ele a obrigava a usar óculos de natação escuros ao entrar no quarto e, durante o cativeiro, a agrediu 2 vezes, filmando tudo com uma câmera. O mais absurdo é que, no meio de toda essa situação horrível, Matthew tratava Denise como se estivesse hospedando ela em uma pousada. Ele deu pizza, ofereceu vinho e água, deixou ela tomar banho e colocou um filme para ela.
Na manhã de 24 de março, com a notícia do surgimento de Denise na mídia, Matthew pediu que ela gravasse um áudio como prova de vida. Nele, Denise declarou: "Meu nome é Denise Huskins e eu fui sequestrada. Fora isso, estou bem", para provar que a gravação era recente. Ela também mencionou o avião alemão que caiu nos Alpes franceses naquela manhã, e confirmou sua identidade dizendo que seu primeiro show foi do Blink-182. Matthew utilizou um servidor anônimo em Singapura para enviar a gravação, usando a conta hackeada de Aaron para Henry Lee, repórter do San Francisco Chronicle. Na noite de 24 de março, Matthew tomou uma decisão surpreendente. Ele concluiu que Denise não valia mais nada para ele financeiramente. Apesar de parecer estranho, a calma dela durante todo o pesadelo o impressionou, então ele decidiu encerrar o sequestro e libertá-la. Ele a drogou mais uma vez, colocou-a em seu carro e se preparou para o trajeto de 400 milhas rumo ao sul para deixá-la em Huntington Beach. Quando ele a libertou, viva, parecia o fim do pesadelo de Denise, mas era só o começo. Por volta das 10 horas... Na manhã de 25 de março, Matthew deixou Denise perto da casa da mãe dela. Antes de sair, Matthew orientou-a a usar óculos escuros para ocultar a fita nos olhos e ameaçou prejudicar sua família caso contasse à polícia que ele era militar ou a agredira. Temendo pela vida da família, Denise foi ao prédio do pai, usou o telefone de um jardineiro e deixou uma mensagem dizendo que estava segura. O pai dela então ligou imediatamente para as autoridades e o departamento de polícia de Huntington Beach foi falar com Denise pouco depois. Inicialmente, a conversa entre Denise e os policiais correu bem. Ela detalhou seu sofrimento, das roupas de mergulho aos lasers, óculos de natação, ser levada em um porta-malas e trancada em um quarto com cadeado de bicicleta. Novamente, assustada com as ameaças de Matthew, ela afirmou à polícia que não foi agredida. Porém, durante a conversa, os policiais fizeram perguntas estranhas como: "Você já pediu para ele deixar você ir embora?" Em certo momento, Denise notou que um deles a gravava às escondidas, com o aparelho abaixado ao lado do corpo. Ficou óbvio que eles achavam que ela estava mentindo, e lá em Vallejo todo mundo pensava a mesma coisa. Por causa de todas as evidências bizarras deixadas na casa de Aaron, o detetive Mustard, o chefe de polícia de Vallejo e o agente do FBI David Sesma decidiram unanimemente, em apenas 30 minutos, que todo o sequestro era uma fraude orquestrada. O motivo era que Denise, com bolsa de viagem, óculos escuros e reaparecendo perto da casa dos pais, não parecia agir como vítima de sequestro aos olhos deles. Em vez de dar o benefício da dúvida às vítimas do sequestro, a polícia de Vallejo ofereceu a Aaron e Denise acordos de imunidade para não serem processados se confessassem que o sequestro foi inventado. Tentaram colocar os dois um contra o outro, dizendo que quem aceitasse o acordo primeiro seria beneficiado. Aaron e Denise recusaram. Mas as coisas pioraram ainda mais naquela noite, às 9h27 da noite. O tenente da polícia de Vallejo, Kenny Park, deu uma coletiva de imprensa transmitida nacionalmente e afirmou que o sequestro era uma farsa. Park disse que não havia provas das alegações de sequestro e chamou o caso de evento orquestrado e busca inútil. Ele repreendeu o casal por desperdiçar recursos, causar medo na comunidade e dever um grande pedido de desculpas à população. A coletiva de imprensa basicamente expôs ao mundo que Denise e Aaron mentiram, o que abalou profundamente ambos. Na manhã seguinte, o advogado de Denise sabia que era preciso responder à altura. Eles agendaram um exame de agressão sexual quando Denise contou a Mustard e Sesma que foi agredida 2 vezes por Matthews e explicou por que mentiu para a polícia de Huntington Beach. Em seguida, o advogado de Aaron e Denise fez coletivas agressivas, criticando a polícia e confirmando que Aaron forneceu DNA-senhas e enfrentou um interrogatório de 18 horas voluntariamente. O advogado de Denise chegou a declarar ousadamente que Denise era, abre aspas, absolutamente, inequivocamente, 100%, sem dúvida, uma vítima, e que isso não era uma farsa. Mas então algo ainda mais surpreendente ocorreu. Matthew, frustrado pela descrença da polícia nas vítimas, enviou novo e-mail ao repórter Henry Lee, do San Francisco Chronicle, afirmando: "A senhorita Huskins foi realmente sequestrada. Não fizemos. Ele disse pertencer a um grupo de criminosos cavalheiros como em 11 homens e um segredo, e criticou a resposta policial como uma aberração. Apenas 2 dias depois, ele enviou um terceiro e-mail, um manifesto de 9.500 palavras, onde expressava profundo remorso pelo sequestro e incluía fotos do quarto em Tahoe, onde manteve Denise, das abraçadeiras plásticas e do laptop que roubou de Aaron. E apesar de todos esses detalhes, de provas inegáveis sendo entregues diretamente à polícia, eles ainda se recusaram a acreditar em Aaron e Denise. Como a polícia insistiu na narrativa de farsa, público e mídia também se voltaram cruelmente contra o casal inocente. O caso foi constantemente comparado ao filme Garota Exemplar,
lançado no ano anterior com trama semelhante à de Denise. E Aaron e Denise enfrentaram assédio online e ameaças de morte implacáveis. Além disso, os dois quase perderam seus empregos no hospital onde trabalhavam como fisioterapeutas. Denise ficou tão traumatizada que passou a dormir com um martelo ao lado da cama e circulava pela casa com uma faca, sempre checando portas e cantos em busca de invasores. Enquanto isso, a polícia de Valejo e o FBI recusaram-se a retirar as acusações de farsa ou pedir desculpas. Por meses, Aaron e Denise foram retratados como o casal mais odiado dos Estados Unidos. Mas tudo isso mudaria no início de junho de 2015, graças a um erro estúpido que Matthew acabaria cometendo. Avançando para as primeiras horas da manhã de 5 de junho de 2015, quando Matthew tentou outra invasão domiciliar, desta vez na casa de Chung e Lin Yan em Dublin, Califórnia. Matthew invadiu a casa, acordou o casal com uma lanterna no rosto e mandou que deitassem de bruços para serem amarrados com abraçadeiras plásticas. Mas, diferente de Aaron e Denise, Chung não iria se render sem lutar. Ele reagiu de imediato, iniciando uma luta violenta que terminou com Matthew atingindo sua cabeça com uma lanterna de metal, causando ferimento grave. Enquanto isso, Lin conseguiu se trancar no banheiro e ligar para o 911, o que fez com que Matthew, em pânico, fugisse da casa, mas não antes de cometer um erro catastrófico. Ele deixou cair um celular sobre um armário no corredor do segundo andar. A polícia de Dublin recuperou o Samsung Galaxy Note 4 de Matthew e obteve mandado para acessar informações do assinante. E a Verizon rastreou o telefone até um endereço na Mississippi Bar Drive, em Orangevale, Califórnia, a casa da mãe de Matthew. Verificando o banco de dados, constatou-se que Matthew Moller estava ligado ao mesmo endereço, e sua foto no cadastro do DMV correspondia à descrição do agressor de Dublin. Os detetives contataram a mãe de Matthew em Orangevale, que confirmou que o telefone era do filho, e disse que ele afirmou ter perdido o aparelho mais cedo. Mas mais importante ainda, ela revelou casualmente que Matthew morava principalmente na cabana de férias da família na Genoa Avenue, em South Lake Tahoe, a mesma cabana onde ele manteve Denise como refém. 2 dias depois, em 7 de junho, detetives do xerife do condado de Alameda contataram o escritório do xerife de Eldorado sobre o endereço em Tahoe. Durante a vistoria, policiais encontraram um Ford Mustang branco 2011 roubado estacionado próximo à propriedade. O Mustang, registrado como roubado em Valejo no início do ano, foi usado por Matthews para sequestrar Denise. Ao inspecionar o carro, os detetives acharam a carteira de motorista de Matthews escondida sob o banco da frente. Com essa ligação, a polícia conseguiu rapidamente um mandado de prisão para Matthews e de busca para a cabana e o Mustang às 7h15. Em 8 de junho, detetives do xerife do condado de Alameda, incluindo Mitzi Karasu da polícia de Dublin, cumpriram mandado de busca na cabana em Tahoe. Eles encontraram Matthews andando casualmente pelo corredor e imediatamente o prenderam. E enquanto realizava a busca, Mitzi descobriu uma verdadeira montanha de evidências que ligavam diretamente à invasão domiciliar em Dublin ao sequestro ao estilo garota exemplar, que todos haviam chamado de farsa. Na cabana, apreenderam um laptop com o mesmo número de série do roubado da casa de Arão. No porta-malas do Mustang roubado, Mitzi achou um cinto militar com os óculos de natação escurecidos que Matthews usava nas vítimas. E preso à fita adesiva desses óculos havia um único fio longo de cabelo loiro que correspondia ao de Denise. Eles também recuperaram a pistola d'água pintada com spray e até acessaram o histórico de navegação GPS do Mustang, que revelou o destino recente de Utica Street, Huntington Beach, Califórnia, que era exatamente o local onde Denise havia sido libertada. Assim, a teoria de farsa do Departamento de Polícia de Valejo foi completamente destruída, e Aaron e Denise finalmente tiveram seus nomes limpos. Mas a história horrível de Matthew não acabou ali, pois investigações mais profundas revelaram verdades chocantes sobre seu passado. Em setembro de 2016, Matthew declarou-se oficialmente culpado de uma acusação federal de sequestro e no ano seguinte, um juiz federal o sentenciou a 40 anos de prisão federal. E como as acusações não incluíam os abusos que ele cometeu contra Denise, os promotores estaduais o processaram separadamente em março de 2022 e o condenaram a mais 31 anos de prisão estadual. Mas a parte mais chocante de tudo isso é que o caso de Denise Huskins não foi nem a ponta do iceberg no caso de Matthew. Ao retirar o sigilo da declaração juramentada contra Matthew em julho de 2015, o FBI pediu ao público que informasse sobre outros crimes relacionados a ele. Graças aos avanços nos testes de DNA e às confissões de Matthew na prisão, investigadores descobriram uma série de crimes horríveis cometidos por ele durante décadas, pelos quais havia escapado impune. Em agosto de 1993, quando tinha apenas 16 anos, Matthew rendeu um casal de adolescentes com uma arma enquanto eles acampavam no Lago Folsom, amarrou o namorado e agrediu a namorada. Em setembro de 2009, ele invadiu um apartamento em Mountain View usando spandex preto e máscara de esqui.
Amarrou uma mulher, forçou-a a beber Nicole e tentou agredi-la. Poucas semanas depois, ele repetiu praticamente o mesmo ato com uma estudante de Stanford de 32 anos em Palo Alto. 2 semanas após sequestrar Denise, Matthew invadiu uma casa próxima a San Ramon, fez 2 homens e uma mulher reféns e exigiu dezenas de milhares de dólares de resgate. Matthew foi condenado a várias prisões perpétuas consecutivas, sem chance de liberdade condicional. Nunca mais verá o mundo fora da prisão? Já vai tarde? Aaron e Denise agora estão em situação bem melhor. O casal fez um acordo de 2,5 milhões de dólares em um processo de difamação contra a cidade de Vallejo. E em junho de 2021, a polícia de Vallejo finalmente fez um pedido formal de desculpas públicas. Eles se casaram em 2018 e agora têm 2 filhas, Olivia e Naomi. Desde então, coautoraram um livro de memórias Victim F, de vítimas de crime a suspeitos e sobreviventes. E tem colaborado com autoridades para treinar policiais em técnicas de entrevista baseadas em evidências, evitando que outras vítimas passem pelo mesmo inferno. Para outro vídeo sobre alguém perturbado, clique aqui e conheça a história de Leo Radvinsky, o bilionário sinistro por trás do OnlyFans.